6h33, a gente abre essa nossa nova hora do Nova Manhã com você, nosso ouvinte, te contando que finalmente a Câmara dos Deputados elegeu os presidentes das comissões, Ari. Demorou, mas foi, né? Os deputados federais escolheram ontem os presidentes, mas não de todas, viu? De 28 das 30 comissões, permitindo que a Câmara de fato comece a funcionar. Passou fevereiro, passou o carnaval, mais 2 semanas e agora finalmente a gente sabe quem vai presidir comissões sensíveis e importantes como as de educação, de saúde e assim por diante. Até a Comissão de Relações Exteriores, aquela que o deputado Eduardo Bolsonaro ocuparia, acabou ficando com Felipe Barros, do PL do Paraná, que é aliado próximo da família Bolsonaro. As comissões, ouvintes, são importantes porque nelas são discutidos primeiro os projetos de lei que afetam a nossa vida, a vida do brasileiro. Elas também realizam audiências públicas com especialistas, convocam ministros e outras autoridades do governo para que prestem esclarecimentos e também podem indicar emendas ao orçamento. Emendas que estão na raiz do atraso, não é? Porque os deputados ainda não chegaram a um entendimento com o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal a respeito da indicação dessas emendas. O deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, é quem vai presidir este ano a comissão mais importante, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pela qual passam praticamente todos os projetos de lei. É nela que vão ocorrer neste ano pelo menos 2 debates importantes. Um sobre a anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 23 e outro para mexer com a quantidade de deputados federais por estado ou ainda para aumentar o número total de deputados federais. A gente já falou bastante sobre isso aqui no Nova Manhã. O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é quem vai comandar a Comissão de Finanças e Tributação, onde deve ser discutido aquele projeto do governo Lula para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Já o deputado Zé Vitor, do PL, também de Minas Gerais, volta a presidir a Comissão de Saúde. Essa é a comissão com maior verba para emendas. Foram R$4,5 bilhões de reais no ano passado. Isso é equivalente a cerca de 2% do orçamento inteiro do Ministério da Saúde. E aí pode ser que você ache que é pouco, não é? Mas 2%, né? 2%. Mas esses R$4,5 bilhões de reais nas mãos da Comissão de Saúde são próximos, por exemplo, do orçamento inteiro do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que foi de cerca de 5 bi em 2024. E aqui a gente está falando só da Comissão de Saúde, então é importante que fiquemos de olho nessas comissões. Só para fechar, como eu disse que são 28 das 30 que elegeram seus presidentes, ficaram faltando 2. Então, as comissões de Administração e Serviço Público e também a de Desenvolvimento Urbano ainda não escolheram seus presidentes. Já tem partidos para essas comissões? Isso deve comissões? Acontecer, já tem partido para essas comissões. Vou checar quais são. Isso deve acontecer na próxima semana. Muito bem, Ari. Dinheiro curto é só o meu e o seu, viu, ouvinte? Quando a gente fala de Brasília, de comissão, de orçamento, é sempre na casa dos bilhões. Deixa eu fazer um comentário aqui, Ari, com você, com quem está nos acompanhando no jornalismo da Nova Brasil FM. Primeiro, dizer que demorou demais. A gente não pode deixar isso passar despercebido, entendeu? Encarar isso com naturalidade. Vamos deixar bem claro para você, ouvinte, hoje são dia 20 de março e somente hoje, dia 20 de março, nós estamos noticiando que a Câmara dos Deputados decidiu quem vai comandar as comissões e, como bem explicou a Ariane, somente a partir de agora a Câmara pode começar a trabalhar para valer. Dito isso, o que importa, Ari, daqui para frente, você ouvinte, é a gente saber o que esses parlamentares vão fazer nessas comissões. Quais realmente são os temas que eles vão debater. A gente que cobre política aqui em Brasília sabe que muitas e muitas vezes a gente chega numa comissão dessa na Câmara e não tem sessão. A sessão foi convocada e não acontece. Por quê? Porque não deu quórum, não deu gente suficiente para abrir a sessão. Cadê o deputado? Não chegou ainda. Cadê o deputado? Está no gabinete recebendo não sei quem. Cadê o deputado? Não vai viajar porque deu problema no voo e não sei o quê. Um monte de coisa para contar, um monte de desculpa e de justificativa. A outra coisa, Ari, para concluir esse meu comentário. Comissão não é palco. Não é palco
para picuinha política, comissão. A gente está falando do parlamento brasileiro. Ah, Diego, você é muito idealista e utópico. Ah, enquanto eu for jornalista e estiver aqui com o microfone na frente, eu vou precisar ser com você, ouvinte. Sem ingenuidade, mas eu vou precisar ter como meta aquilo que a gente deveria ser, um parlamento sério, parlamento brasileiro, um lugar de discussões, um lugar de debates frutíferos, e não comissões, Ari, em que praticamente todo dia a gente traz notícia de o deputado fulano de tal brigou com o deputado cicrano na comissão, e tacaram o celular no outro, e foi preciso chamar a polícia legislativa, sem contar que muitas vezes tem acordo. Eles fazem um acordo entre eles. Vamos falar o seguinte, olha, aprova esse assunto aí na comissão que você está presidindo, porque isso vai dar ibope, a mídia vai dar, a imprensa vai correr atrás, e depois a gente segura isso. Esse assunto não vai para o plenário, não. Só para passar na comissão e fazer um pouquinho de barulho. Porque quando o assunto interessa mesmo a eles, Ariane, eles levam direto para o plenário, muitas vezes. Muita gente na oposição está trabalhando, por exemplo, para levar o projeto da anistia direto para o plenário, sem passar pelas comissões. Ou seja, estamos falando de uma coisa que demorou muito para acontecer, que é a definição dos presidentes das comissões, e muitas vezes esse trabalho das comissões, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes é um trabalho só de fachada, só para a pequena e mesquinha política brasiliense, Ari. É isso. E, Diego, só respondendo a sua pergunta, as duas comissões que ainda não têm presidentes, a do desenvolvimento urbano vai ser comandada pelo MDB e a da administração pelo Avante. A gente vai acompanhar essas eleições que devem acontecer em breve.